Muito bem, estamos ao vivo. Muito bem-vindos todos os amigos aqui que estão com a gente nesse mais um webinar aqui da Potência Educação, dessa vez com um parceiro de peso super importante aqui na nossa área elétrica, a Weidmiller. O tema, como vocês sabem, solução para otimização de montagem do painel elétrico. Eu sou o Hilton Moreno, vou estar aqui fazendo a moderação desse webinar, né? E o nosso palestrante aqui, daqueles que eu costumo chamar, vão beber água direto da fonte, é o Flávio Herrera. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo ao webinar aqui. Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos aí. Vamos lá. Obrigado aí pela parceria aí da Weidmiller, mais um evento aqui com a gente. A gente agradece a parceria da Potência aí, de você e de todos, como sempre. Maravilha. Pessoal, alguns avisozinhos, e depois eu vou ficar repetindo isso aqui, sobretudo no chat e no final, mas esse evento ele está sendo gravado e depois a gravação dele vai ser disponibilizada no canal do YouTube e no LinkedIn da Weidmiller. Para obter o certificado de participação e o PDF dessa apresentação, eu vou colocar aqui no chat o tempo inteiro, para vocês enviarem um e-mail para marketing@weidmiller.com. Eu vou colocar isso também aqui no chat, repetidamente, tá bom? E também, como anunciado aí na inscrição, vai haver um sorteio. Quando terminar o evento aqui, a plataforma gera a lista das pessoas que participaram ao vivo, mas isso ele só gera depois que o evento termina. Então, quando termina o evento, a gente aqui da Potência Educação, a gente faz um sorteio, grava esse sorteio e depois envia o resultado por e-mail para todo mundo que esteve presente aqui, onde vai ser anunciado aí o ganhador do sorteio, que vai receber, então, aquele kit de ferramenta que foi anunciado ali na inscrição que vocês fizeram. Combinado? Então, sem mais, bora lá para a apresentação, Herrera? Certinho? Bora. Então, vamos lá. Ótimo evento para todos nós aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho aí da parte de Workplace Solutions, né? Soluções para montagem de fabricação de painel, né? Na parte de, principalmente, Lean Manufacturing aí, né? Hoje eu vou falar um pouquinho aí da parte de... Então, falando um pouquinho aí da empresa antes de tudo, né? Da Weidmiller, para quem não conhece ainda, né? Parte de, principalmente, Lean A gente é uma empresa alemã, né? Presença no Brasil. Então, falando um pouquinho temos presença no Brasil inteiro, no mundo inteiro, desculpa, né? Então, no Brasil, estamos em São Paulo, né? Em Diadema. Temos fábricas na China, na Alemanha, aqui no Brasil também mantemos nossa fábrica, né, na Austrália, e temos presença global aí, com distribuição no Brasil inteiro, né. Falando um pouco da nossa fábrica no Brasil, né, fizemos 45 anos ano passado, né, gostaríamos de comemorar de uma forma diferente aí, a pandemia não deixou, mas comemoramos de alguma forma. Essa é uma foto que o pessoal tirou lá na planta, lá, né, fazendo o número 45 aí, né. Então, começamos com o nome Conexel lá atrás, né, em 75, com alguns sócios brasileiros aí, até que alguns já conheceram, que já até faleceu. E depois, em 2011, a Weidmiller adquire a Conexel no Brasil, e aí começa a fazer uma grande mudança, né, dentro da empresa, e hoje a gente fabrica no Brasil Bornes ainda, né, a linha SAK e a linha Olhal, para a área de energia principalmente, né, para os blocos de aferição, por exemplo, área de transformadores. Alguns produtos eletrônicos ainda, temos uma planta eletrônica no Brasil, né, que fabrica temporizadores, acopladores analógicos e interfaces, principalmente, que é um grande métier nosso, né, fazer interfaces especiais para o mercado. Por exemplo, SDCD. O grande produtor dessa planta são as caixas string box, que estão nas soluções fotovoltaicas, tanto nas grandes caixas como nas pequenas, para os grandes parques como para a microgeração, né? E soluções customizadas. A gente faz cabos customizados, tudo que é montagem especial com o nosso grande portfólio de mais de 40 mil produtos, a gente faz nessa planta, né? Por exemplo, a nossa planta de fotovoltaica acabou de ser certificada pela DECRA
para fazer montagem de caixas EX também, né? Então, agora, essa mesma planta no Brasil, a gente pode também fazer montagem com nossos produtos certificados em metro, já fazer montagens especiais de caixas montadas, e essas caixas já saem certificadas conforme DECRA aí para o mercado de área classificada também, para o mercado de processos aí. Então, é uma fábrica que cada vez mais está investindo no Brasil, né? Investindo em melhorias. Os nossos mercados, a gente atua em praticamente todos, né? Hoje eu vou focar em todos, porque eu vou falar de Lean, eu vou falar de solução para o montador de painel, eu vou falar de solução para o montador de máquina, né? Focado aí na parte de solução para montagem, para você melhorar e dar velocidade com qualidade ao seu processo, né? Mas a gente trabalha na parte de elevadores, aqui energia focado muito em fotovoltaica, mas a gente tem muito produto para eólica, por exemplo, processo, óleo e gás aí, a parte do Rio de Janeiro, transportes, né? A gente tem muito produto para trabalhar com vibração, muito produto certificado da NVGL para a área naval, então temos também bastante coisa. Área predial, né, e área de dispositivos também, né, fabricantes de dispositivos, conectores para PCI, bastante caixinhas para eletrônico, então a gente tem bastante produto também para fabricantes de dispositivo também, tá? Lembra da gente. Bom, um resumão da nossa linha, aí a gente tem um portfólio vasto, quase 60 mil produtos, né, produtos para dentro do painel, para fora do painel, produtos de apoio, como softwares que a gente coloca aí no mercado gratuitamente para ajudar no projeto, produtos para dispositivo e onde eu vou focar hoje, que é a parte de workplace, né, solução para o chão de fábrica, né, onde a gente vai ter a impressora, sistema de identificação, ferramentas e máquinas. Então, quando a gente fala para dentro do painel, a gente vai ter bornes, né, que a gente costuma falar que é a nossa vaquinha leiteira, né, fontes de alimentação das mais diversas, desde da mais simples até a fonte pronta para o 4.0 já com comunicação, fontes onde você já tem o paralelismo feito dentro, você não precisa do módulo de diodo, por exemplo, para fazer o paralelismo, né? Projetores de surto, classe 1, 2 e 3, sistemas de medição e monitoramento aí para eficiência energética, a gente vai ter desde o sisteminha que está na nossa remota aqui embaixo, ó, que é um cartãozinho para medição de energia, até o medidor gráfico mais potente aí, ferrado no mercado, né? Interfaces das mais diversas possíveis, relés, condicionadores, Ethernet industrial, a gente vai ter toda a parte de comunicação, switches, gateways, todos os produtos industriais aí para trabalhar com comunicação industrial, sem fio também, né? Para fora do painel, a gente vai ter tomada, caixas, cabos de apoio, todos os tipos, prensa cabos, tudo que você precisar para fora do painel. Então, a gente é um fabricante completo aí para o montador de painel, para o montador de máquina na parte elétrica, né? Produtos para dispositivo, né? Conectores de PCI, por exemplo. Softwares de apoio, a gente vai ter o Weidner Configurator, onde você pode desenhar a sua régua de borne, onde você pode desenhar a sua caixa configurada, comunicar e enviar isso para o ePlan ou para o E3, os principais softwares de projeto, ou mesmo fazer aí, gerar o step desse cara também, né? Então, a gente tem vários softwares aqui na parte de impressoras. A gente trabalha com um software gratuito também, que trabalha todo o nosso sistema de impressão. Então, a gente tem todo um portfólio completo aí para ajudar vocês na montagem do painel de vocês, né? Bom, focando um pouco no que a gente vai falar hoje, né? No método Lean, né? O Lean aí, para quem não conhece, né? De limpo, né? Então, é um método baseado aí no método japonês, depois foi andando... E aí, dentro do Lean, você tem vários métodos de utilização aí para poder fazer melhorias de processo, né? E trabalhar em cima da melhoria contínua, né? Então, aí a gente está vendo vários tipos de métodos aí possíveis, né? SWOT, 3M, PDCA, né? O 5S que vai aparecer, o Kaizen. E hoje eu vou focar em alguns deles aí para mostrar como é possível utilizar isso no seu chão de fábrica, melhorar o seu fluxo de processo, melhorar o seu processo, dar clareza e limpeza para o seu processo de fabricação de painel ou de fabricação de máquina de dispositivo também, tá? O que acontece se nada mudar ou se renovar, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Então, aqui a gente está vendo um cara com uma roda na mão ali, né? E os outros doutores com a roda quadrada ali, né? Então, ele vem e pergunta, né? Por que não dar uma olhada aqui, né? E ele fala, não, obrigado, não tenho tempo para isso. E aí, eles continuam carregando a pedra com a roda quadrada, né? E geralmente é bom você parar para olhar aí
nos desafios diários que você tem, e o Lean, ele faz isso, né, o processo de melhoria contínua, né, processo de PDCA, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, focar sempre no que pode ser melhorado. Por melhor que seja o seu processo, você sempre pode melhorá-lo, né, deixar ele melhor, deixar ele mais limpo, mais eficiente, mantendo a qualidade, né. Então, por exemplo, quais são os desafios diários hoje, né, que a gente vai ter, né? Maior pressão de custo, né? Pandemia pior ainda, tudo aumentou, demanda de qualidade crescente, pequenas quantidades, pequenos lotes, né? Com vários tipos de produtos. A gente trabalha muito isso na nossa fábrica, por exemplo, né? Mudanças de curto prazo, planejamento flutuante, falta de trabalhadores qualificados. Isso no Brasil é muito complicado, a gente sabe que acontece bastante, maior documentação. Então, você começa a ter que utilizar os métodos que existem no mercado para melhorar o seu processo e fazer sempre o processo de uma forma melhor, né? E quando a gente fala de Lean na empresa, principalmente na parte de produção, lá atrás, tradicionalmente, você tinha a parte de a diretoria falando o que fazer como melhoria e o pessoal de fábrica implementando, né? Geralmente sem entender nada que estava acontecendo, né? Quando a gente chega com o Lean, método Lean, Kaizen, 5S, PDCA, você já começa a mudar um pouco a parte de pensar, né? Então, você envolve todos no processo de melhoria, né? É a diretoria com a produção. E todos vão implementar, todos vão fazer a implementação. E isso faz que a roda e a engrenagem se gire de uma forma sustentável, tá? Então, você vai sempre ter ideias de melhorias fluindo na sua produção, porque todos estão envolvidos no processo de melhoria da sua fábrica, da sua linha de painel de tensão, ou do seu fabricante na parte de fabricação de máquina, tá? Então, isso é bem interessante. E como fazer isso? Geralmente, quando você usa o conhecimento básico de Lean, né? Primeira coisa que você faz, você identifica no seu processo de produção o que agrega valor, né? O que adiciona valor é o que você vai manter, e o que não adiciona valor é onde você vai focar. Como? Você vai pegar e diminuir esses tempos aqui, ó, tempo de processamento, os custos, né? Quando você trabalha em cima desses caras aqui, né, você vai diminuir o seu tempo de processamento, você vai melhorar o seu processo, né, e você vai melhorar os seus custos. Isso com todas aquelas ferramentas que eu mostrei lá em cima, e eu vou focar em algumas hoje aqui, né, no tempo que nós temos, para mostrar como isso é possível, né, como dá para melhorar e dar valor aí ao processo. Bom, a Weidmiller, ela usa Lean em praticamente tudo, né, nos nossos produtos, na nossa melhoria contínua de produtos, a gente sempre está lançando novas soluções para os produtos, então a gente usa a feira de Hannover, por exemplo, em abril, e a SPS em novembro, isso mudou um pouquinho com a pandemia, mas sempre para lançar novas soluções para os produtos que vocês já utilizam nossos, né? Então, vocês têm um fabricante de produtos para elétrica que sempre está trabalhando na melhoria dos processos de vocês, né? Com novas soluções, com novos produtos, pensando em como melhorar, em como dar velocidade, menores custos, com a mesma qualidade ou melhor qualidade para o processo de vocês, né? Então, a gente costuma usar algumas ferramentas, né? As mais utilizadas o modelo de maturidade, por exemplo. Aqui na parte de planejamento, a gente usa um modelo de maturidade que a gente conhece como Maturity Model, para quem for pesquisar depois no Google, aí, né, vai achar bastante informação, mas a gente usa no nosso software de desenho de régua, por exemplo, né, e nos nossos softwares de planejamento, na parte de desenho, da parte de identificação também nas impressoras, né, então na parte de planejamento do projeto, a gente usa o modelo de maturidade. Depois, os 7+1 tipos de resíduos, né? A gente conhece geralmente como 7++1 types of waste, né? Que se usa no termo aí de Lean Manufacturing. Você identifica o desperdício, você elimina o desperdício e você aumenta o fluxo de valor. Aqui, por exemplo, a gente usa a nossa parceria que nós temos em montagem de régua, né? Você pode adquirir uma régua montada nossa, né? Em vez de montar régua no seu processo. Então, você diminui estoques, né? A gente trabalha também na nossa fábrica em São Paulo com um CD no mesmo local, né? Um centro de distribuição, que a gente mantém mais ou menos 7.000 produtos em estoque. Então, a gente é um parceiro em estoque para o cliente. Então, a gente também ajuda a tirar o desperdício, eliminar o desperdício em estoque,
ali na planta do cliente, porque ele pode trabalhar com forecast e passar o estoque para a gente. Então, a gente é um parceiro também nisso, né? Depois, a parte de fluxo de uma peça só e Pokayoke. Todas as nossas soluções de máquinas, impressoras, que vocês vão ver aí no decorrer da apresentação, a gente usa muito o fluxo de uma peça só, né? Na solução de montagem de cabo, por exemplo, que a gente tem hoje, um sisteminha semi-automático para fazer montagem de cabo, que você usa o fluxo de uma peça só, né? Parte de Pokayoke, a grande maioria dos nossos produtos utilizam ali a parte de codificação, onde você não consegue montar um conector no lugar do outro, né, para evitar o erro aí na parte de Pokayoke, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E 5S, Kaizen, né? Então, aqui também a parte de organização da nossa caixa de ferramentas que a gente disponibiliza hoje para o mercado. As próprias ferramentas nossas são pensadas na ergonomia ali para você utilizar de uma forma mais fácil, né? A gente vai ter um alicate de climpagem, por exemplo, que você consegue rotacionar o miolo dele para poder fazer a climpagem dentro do painel, por exemplo, né? Então você faz a climpagem de frente, que é o nosso PZ6 roto, né? Então a gente tem vários tipos de ferramenta acompanhando esses fluxos de processo aí que vocês estão vendo. E no final, o PDCA, né? Manter esse ciclo de melhoria contínua, né? Aí o PDCA é o plan, né? Planejar, fazer, né? O do, o check, de checar e agir, né? E você mantém esse fluxo de melhoria contínua no seu processo sem desperdícios. Com isso, você tem a escadinha aí para o sucesso da sua empresa com um parceiro, é o que a gente gosta de ser, um parceiro em soluções, né? Que é a Weidmiller, tá? Bom, falando um pouco de cada um dos itens aí, né? Então, o modelo de maturidade. Por exemplo, né, você tem geralmente esse tipo de gráfico aqui que você encontra facilmente no Google, né, que você pode utilizar na sua planta, e você vai fazer ali, ver o que tem realmente valor e o que não tem, né? Então, aqui, por exemplo, você vai ter empresas com nível de maturidade 1, quando você tem pouca padronização e processo manual. Então, o desenho é feito todo à mão, por exemplo, né? E aí você vai ter level 4, né, nível 4, quando você tem um alto nível de padronização e o processo cada vez mais digital. A gente, por exemplo, fornece o nosso software WMC, o Weidmiller Configurator, onde você pode fazer projeto da régua, projeto da tomada, projeto da caixa, né, tudo isso no mesmo software, colocar para cabo, fazer furação, tudo muito intuitivo, é um software de graça que está no nosso site, você pode ir lá e abaixar. Você faz esse desenho, consegue gerar um step, consegue gerar documentação conforme IEC, pegar essa documentação, mandar para um PDF, imprimir, ou pegar esse desenho, transformar num step, mandar para o seu CAD e continuar o seu desenho da sua caixa, ou mandar para o seu E-Plan, ou mandar para o seu E3. Então, assim, quando você cada vez mais está digital, você cada vez mais tem maturidade nesse processo de modelo de maturidade, tá? Outra forma de você utilizar o modelo de maturidade, por exemplo, né? Você utiliza áreas de investigação. Então, você vai lá e vai ver que o seu processo de montagem de borne, ele é muito manual, né? Ele está ali ainda precisando de especialistas para montar borne na fábrica, porque é o cara que tem que saber montar, pôr a tampa e tudo mais. Sendo que você pode trabalhar com processos semi-automatizados, né? Então, você terceiriza isso para um parceiro como a gente, que faz a régua para você, manda essa régua montada, geralmente pode ser até régua plugável, onde você, quando o plug você vai utilizar para fazer seu cabo, e você só vai chegar e conectar na régua, né? Então você não vai ter montagem de cabo nenhum na sua montagem de painel, e você vai diminuir muito a porcentagem de erros que pode acontecer aí, né? Por quê? Porque você já vai receber um desenho pronto aí, né? Montado, né? Então você aumenta o seu modelo de maturidade. Isso são 2 exemplos, você pode usar aí para infinitos exemplos quando você pega o modelo de maturidade e entende ele melhor, né? Então, identificar o que é possível um modelo de maturidade na sua fábrica, tá? Bom, fluxo de uma peça só. O que é o fluxo de uma peça só? Né? A gente usa muito isso na nossa fábrica. Inclusive, agora na pandemia está mais complicado, mas logo a gente vai passar por isso. A nossa fábrica sempre está aberta para vocês, tá? A gente tem showroom lá dentro, a gente tem todo esse processo de linha implantado na fábrica, uma fábrica que nos últimos 5 anos se transformou, né? A gente fazia caixas em 40 minutos, faz em 10, e assim, mantendo qualidade e com as pessoas bem mais felizes trabalhando no chão de fábrica, porque com menos esforço.
Então, é muito legal quando você começa a utilizar isso na sua fábrica, né? E a gente gosta de mostrar isso na nossa fábrica. Quem quiser, estiver em São Paulo, tiver oportunidade, vai lá visitar a gente, vai conhecer nossa fábrica, que vai identificar todos esses processos que eu estou falando aqui, hoje, dentro dela, tá? E fluxo de uma peça só nada mais é do que sair do processo Ford ali, da produção tradicional, né? De você fazer processo e ter paradas de estoque no meio do processo, né? Que a gente chama de large batches aqui, né? Que são os WIPs, para processos contínuos, né? Então, você vai ter um processo começando do início ao fim, geralmente o mesmo operador fazendo, onde você pode medir o tempo dele de cada etapa aqui, né? E no final você tem o seu processo pronto, né? É um pouquinho difícil de entender, mas quando você olha esse gráfico aqui, você consegue ver duas formas de processo aqui, uma de 10, uma de 5 e uma de 1 só, né? Então você vai ver que aqui você tem paradas no meio, né? E enquanto o outro está fazendo o processo inteiro para cada produto e finalizando no final. Olha a diferença de tempo que vai dar. Então você vai ver que cada um está produzindo aqui, você, por exemplo, está produzindo o painel. Aqui você está colocando os componentes, né? E depois aqui, depois que você coloca os componentes, você vai fazer a montagem do cabo. Enquanto aqui não, você vai montar o painel inteiro de uma vez só e mandar para o final, né? Um painel por vez, né? Então, é a diferença de produção por lote da produção de uma peça completa, que é o fluxo de uma peça só, tá? E aí no final você vai ver aí, você vai ter um processo aí durando 29 segundos para 1 minuto, né? Então aqui você vê, né, a conclusão, o fluxo de uma peça só é significativamente mais rápido do que a produção em lote. Com tamanho de lotes maiores, um número correspondente de produtos é deixado e deve ser gerenciado. Então, o que acontece? Quando você tem lotes grandes, você vai ter gerenciamento maior no meio do processo, né? Enquanto no fluxo de uma peça só, você não tem esse gerenciamento, tá? E produções geram resíduos em vários níveis, enquanto no fluxo de uma peça só, você vai ter resíduo no final aqui, e você já vai identificar esse resíduo e dar um fim para ele aí, um andamento do que ele precisa, tá? Então, a gente implementou isso na nossa fábrica, a gente defende muito isso. Nosso centro de processamento de cabos é assim, vocês vão ver daqui a pouco, e é bem interessante, bem legal também, tá? Bom, Poka-yoke, né? Poka-yoke é esse nome aqui do japonês que lançou aqui, né? O termo japonês, né? Que significa para evitar erros infelizes, né? Então, geralmente é assim, né? O ponto de partida é a compreensão de que nenhum ser humano e nenhum sistema é capaz de evitar completamente erros não intencionais, né? Basicamente isso, né? Então, por exemplo, a gente vai ter na nossa linha de produtos, aqui eu estou mostrando um conector para PCI nosso, né, de potência, onde você tem aqui a trava deslocada, né? Então, você não consegue montar esse cara invertido, né? Se você for ligar um sistema trifásico aqui, né, você tem um Poka-yoke aqui já na trava, né? E a gente vai ter esse mesmo sistema de Poka-yoke na nossa linha de produção, quando você vai fazer montagem ali, que você não pode montar componente errado. A gente vai ter nos nossos produtos, nas nossas tomadas industriais, até nos nossos conectores, né? Nos nossos conectores plugáveis, por exemplo, você tem codificadores que você coloca, encaixa ali nos polos, quando você usa conectores de 10 polos, por exemplo, e você não vai conseguir montar um de 10 no lugar do de outro, né? Dependendo da parte de sinal que você tem ali, você não consegue fazer uma montagem errada, né? Então, o Poka-yoke você usa para tudo, né? Para codificar e para evitar erros aí, né? Então é bem interessante. A gente utiliza muito em nossos produtos. Vocês vão ver vários tipos de Poka-yoke aí. Isso aqui é um Poka-yoke, né? O pessoal acha que é uma travinha, mas é uma trava deslocada, né? Então é uma trava com Poka-yoke já no próprio conector aí implementado, né? Você não consegue montar ele invertido. Legal. 5S, né? 5S a gente utiliza na fábrica, a gente utiliza na nossa vida, né? Então, depois que eu faço essa apresentação, tem muita gente que já para olhar para casa e começa a fazer 5S em casa já, né? Então, geralmente você tem um lugar com esse, assim, que está mostrando na foto, um pouco bagunçado aí, né? Ou bastante. E aí você vai fazer o 5S. Então, você vai identificar, primeiro, o que é os objetos que você utiliza, quando eu estou falando numa montagem de painel, por exemplo, né? Os objetos que você utiliza diariamente, né? Então, você pega esse objeto, se você conseguir olhar para ele e em 10 segundos dar um uso para ele, isso quer dizer que você utiliza ele diariamente. Então, você vai pôr nessa caixa verde, né? Depois, os objetos que você utiliza
mas eles são especiais, você não utiliza, você utiliza de vez em quando, mas eles têm que estar próximo, né, ali para você utilizar uma furadeira, um martelo, alguma coisa diferente aí. Então você também atribui, você olha para ele, você não consegue atribuir em 10 segundos um uso para ele, mas você fala assim, não, mas eu uso isso aqui de vez em quando ali, então ele tem que estar mais próximo, você vai colocar na caixa vermelha. E o que você não utiliza é lixo, né? Que você não conseguir atribuir valor, já vai para o lixo, já começa a fazer a limpeza no seu processo. Bom, no final, você vai ter uma organização do tipo mais ou menos como essa, né? E aí já chega muito próximo do que é a nossa caixa de ferramenta hoje, né? Então você vai colocar na sua bancada, por exemplo, aqui é uma bancada de montagem de cabos, né? Então, todos os terminais que você utiliza mais ali na bancada, já em caixinhas, né? Como está aqui nos pretinhos, os acessórios. As ferramentas de maior utilização aqui, né? O nosso Stripax, que é a ferramenta de decapar, o alicate de corte, uma chave de fenda, uma trena, o nosso PZ6 roto, nossa ferramenta de limpar cabo aí de 0,5 até 6 milímetros, né? Os documentos, né? O lixo. E o que você utiliza menos na bancada, já em posições fixas, né? Quando você retira, você consegue ver que a ferramenta, o equipamento não está ali, mas naquela posição. Então, você sabe que alguém está utilizando, então ele tem que voltar para o lugar, né? E, basicamente, você tem um local de trabalho organizado aí, com tudo que você precisa, e que você reorganiza facilmente novamente, né? Quando a gente fala disso, por exemplo, né? Aqui, a nossa caixa de ferramenta, né? A gente tem uma caixa de ferramenta, um carrinho de ferramenta que a gente chama de tool chest, né? Onde a gente tem foas já com as posições corretas dos componentes, tá vendo? Essa caixa você vai ter engates rápidos das ferramentas que você utiliza. Então, você pode colocar e tirar a ferramenta rapidamente. Hoje, a gente fornece tanto a caixa como os acessórios separados. Então, por exemplo, você fala assim, pô, mas eu não tenho baia na agulha agora para comprar um carrinho de ferramenta desse, é alemão, custa caro, mas você pode começar adquirindo os foams, para quem já utiliza nossas ferramentas, por exemplo, para quem não utiliza e quer conhecer. Isso aqui você pode pôr em cima da bancada, ficar na mão ali próximo, né? Como também os engates rápidos para você pôr na sua bancada. Então, se você vai lá no nosso catálogo, né, eletrônico, depois todos vão receber aí os links, é possível verificar que tem vários acessórios de fácil utilização aí para as nossas ferramentas, né? Como o nosso carrinho de ferramenta também, né? Então, a gente vai ter aí várias caixas de ferramentas diversificadas, menores, maiores, como o nosso carrinho mais completo aí, que vocês estão vendo, né? Tudo voltado aí para o Lean Manufacturing, né? Pensado no 5S, pensado na ergonomia. Na Alemanha, por exemplo, nas montagens de painel, a maioria do pessoal que monta é mulher, né? Então a ergonomia é feita para ter mesmo, não ter esforço, é o mínimo esforço possível para fazer uma crimpagem, para fazer um corte, né? Corte de cabos grandes, por exemplo, são ferramentas catracadas, né? Que você vai catracando até cortar o cabo sem fazer força nenhuma. Então a gente sempre pensa aí no Lean em todos os sentidos, né? Então é bem legal. E a abordagem final aí do Lean, né, que é o PDCA, né? Então, sempre aí, planejar, né? Plan, do de fazer, check de checar e A de agir. Então, você planeja, você faz, você checa se o que você fez está correto, feito corretamente, e você age sempre mantendo esse ciclo aí de melhoria contínua sem fechar, né? Então, você planeja, né, o que deve ser melhorado, como está agora, como deve ser, né? Depois você faz, né? Age, o do, né, de fazer. Então, você implementa o que você planejou, né? Depois você checa se o que você implementou realmente foi conforme o planejado, né? Se foi bem sucedido, se era realmente o que você quer. E você padroniza, né? Você age, você mantém esse ciclo aqui, PDCA, né? De uma forma que você sempre vai ter melhoria contínua e sempre é possível melhorar o seu processo de fabricação, né, de painel, de máquina, de dispositivo e assim por diante. Tudo é possível melhorar. Por melhor que esteja, você sempre vai encontrar alguma coisa para melhorar no seu processo. Tá? Legal. Dentro desse modelo de Lean, a gente tem um sistema de impressão para a parte de painel, cabos, borne completo. Né? Tanto o sistema
PrintJet Connect, que é uma impressora nova que está chegando no Wi-Fi aí, que é um sistema para grandes montadores de painel e máquinas aí. A gente tem várias instaladas em grandes parceiros nossos hoje no Brasil inteiro, como na América Latina também, né? E é uma impressora que você vai conseguir, por exemplo, imprimir 1.200 dpi, né? Com alta resolução, você consegue imprimir uma foto, tanto em cartelas plásticas como em cartelas metálicas também, cartelas de aço inoxidável e cartelas em alumínio, para trabalhar na parte de indústria alimentícia, por exemplo, onde você vai ter ali umidade, a parte de cura é feita com lâmpadas halógenas, então realmente não sai, é testado para não sair, né? É uma impressora muito rápida, você consegue imprimir até 2 cartelas por minuto. É um sistema de cartela, né? Você vai ter cartelas aí para identificação de borne, cartelas para identificação de cabo, cartelas para identificação de painel. Então, com esse sistema, você consegue identificar todo o seu processo aí na montagem do painel, por exemplo. E você consegue carregar 50 cartelas de uma vez. Então, geralmente um trabalho completo aí, né? Na parte do projeto do seu painel. Então, você vai fazer uma impressão do início ao fim, né? Seguindo o modelo FIFO aí, né? First in, first out. Então, a primeira cartela que sai impressa aqui é a primeira que vai aparecer para você do outro lado. A impressão do mesmo lado. Eu tenho um videozinho para mostrar agora desse sistema, bem legal, dele trabalhando, tá? Deixa eu colocar aqui, rapidamente. Deixa eu ocultar. Ele tá aqui. Vocês devem estar vendo aí já. Então aqui a gente está vendo todo um processo de fábrica linha aí, né? A impressora em cima de um carrinho de rodinha, onde você pode levar ela pela fábrica, né? Ela é uma impressora que tem a possibilidade de você mandar o trabalho por Wi-Fi, né? Também por Ethernet ou USB. Ele mostrou a anteninha Wi-Fi dela, por exemplo. Aí vocês estão vendo o sistema de cura dela, né, que apareceu. Você pode fazer uma impressão standalone também. Se você tiver com o seu sistema imprimindo, você pode vir com USB e fazer a impressão standalone. E aqui o que eu falei do sistema FIFO, né? A primeira cartela que sai daquele lado vai ser ela vai subindo, né? Então ela vai ficando na frente. Então se mantém a ordem do trabalho que, por exemplo, você manda do E-Plan aí, no E3, e você mantém a ordem do seu trabalho conforme você fez. Então aqui a gente está vendo várias cartelas, né? Cartela de borne, cartela colorida, cartela de painel e cabo, né? Então você faz o trabalho completo aí, né? E sai com o seu sistema pronto para fazer a identificação completa do seu painel. No final, ele pega o trabalho completo ali na mão e vai identificar o painel dele completo de uma vez só. Sisteminha bem legal que a gente tem aí para fazer identificação do painel, tá?
Show de bola. Voltando aqui na apresentação, né? Dentro dessa impressora a gente vai ter, como eu falei, identificação para o borne completo, identificação dos bornes dos concorrentes aqui no sistema Multifit. A gente consegue identificar vários bornes de concorrente, né? Então você pode usar o mesmo sistema de identificação nosso, mas quando você utiliza bornes nossos e concorrente também é possível utilizar o mesmo sistema de identificação, né? Sistema de identificação de cabo, tipo luva, né, mais conhecido aí, o TM, TMI, né, como também os sistemas Zinficard, que você consegue colocar no cabo e fazer um clique, né, então são sistemas mais eficientes, né, que dão melhor qualidade visual para o seu cabo e mais rapidez na identificação, né. A gente tem casos de sucesso aí no Brasil, onde o cara utilizava a luva TMI, né, e ele foi para esse sistema SFC, por exemplo, ele conseguiu ter um ganho enorme em homem-hora ali, na parte de identificação de cabo, na parte de montagem de painel, tá? E aí, vários tipos de identificadores para cabo aí, né? Também identificadores de dispositivo, acessórios e identificadores especiais. Por exemplo, esse cara aqui, azulzinho, ele é para a indústria de food and beverage, né? Alimentos e bebidas, onde você precisa ter uma identificação em cor azul, para quando você precisa ter identificação visual. E no mesmo plástico você tem que ter também um pouco de metal, né? É uma liga de plástico metálica para se passar um raio-x ser identificado, né? A indústria de alimentos exige muito isso na identificação de todos os processos, né? Na indústria, para não ter perigo de cair nada dentro do alimento, por exemplo, né? Então a gente vai ter também portfólio completo aí para identificação para esse tipo de indústria, tá? Também. Fora essa impressora, a gente vai ter o nosso sistema multimarket de termotransferência, tá? Que é uma impressorinha menor para montadores de painel médios ou menores aí, né? Também é completa. Você consegue identificar praticamente tudo no seu painel. Aqui, inclusive, a gente está vendo o SFM, que é um identificador que você encaixa no cabo também, tá? Você pode montar já com o terminal crimpado aqui, você vem e faz a identificação no final. Então, é uma impressorinha que sempre está lançando novos produtos aí, para dar velocidade, aí, pensando em Lean Manufacturing, velocidade com qualidade, com melhoria no seu processo, tá? Então, se você pensar nessa impressorinha, é a mesma coisa que a PJC. Você também consegue identificar todo tipo de dispositivo, push-button, cabeamento, cabos maiores, menores, tomadas e conectores. Então, você consegue, com essa impressorinha de termotransferência, identificar o seu painel completo, tá? A gente vai ter rolos aí metalizados, contínuos, que você consegue fazer uma identificação grande. Essa de terra aqui embaixo, por exemplo, na canaleta que vocês estão vendo, a gente tem alguns fabricantes de painel que substituíram aquela identificação de porta de baixo relevo por esse tipo de etiqueta. Testaram e gostaram e estão usando. Saíram fora daquela etiqueta antiga de baixo relevo e estão utilizando essas etiquetas metalizadas aí, né, que a gente vai ter em várias cores, amarela, branca, cinza, e você pode fazer uma identificação grande, contínua, né? Como foi feito aqui embaixo, aqui na parte de aterramento. Então, você vai ter vários tipos de modelos aí. Aqui o benefício, né, desse novo tipo de identificador, como ele é um identificador que você encaixa no cabo, ele é flexível, como vocês estão vendo aqui, ele consegue acompanhar a curvatura do cabo, né? Então, você consegue diminuir o espaço entre canaleta e borne. Você consegue melhorar o seu espaço dentro do painel elétrico, tá? Dentro do seu painel da sua máquina, por exemplo, também. Então, a gente sempre está pensando em como lançar novos produtos para ajudar na melhoria do processo de vocês, tá? Então, esse é um exemplo também aí de como utilizar nosso identificador de uma forma melhor, né? Com o cabo já curvado, aí você faz a identificação dele, tá? Bom, máquinas automáticas. A gente tem o portfólio completinho também para a sua linha de produção, né? Desde máquinas de cortar até máquinas de decapar e crimpar também, né? Pneumáticas, elétricas, desde cabos aí de 0,05 até cabos de 16 aí, milímetros, né? Então a gente vai ter vários tipos de máquinas aí possíveis. Uma máquina de crimpar conectores para tomadas industriais, HDC, né? E o nosso sistema de processamento de cabos, o nosso WPC, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, dentro do nosso portfólio de máquinas, a gente vai ter nossa nova máquina de cortar, né, a Cutfix Pro. É uma máquina que quando você pensa na Cutfix 8, para quem já conhece aí, ela é metade do tamanho da Cutfix 8, né?
você pode adquirir a Pro e depois transformá-la numa Pro Feeder, né? O que é Pro Feeder? A Pro Feeder você já tem o setup dos cabos colocados na máquina diretamente. Eu tenho um videozinho bem legal para mostrar da Pro Feeder também, como ela funciona. Você não precisa adquirir ela de uma vez, você pode adquirir a Pro, depois você adquire o acessório e transforma ela numa Pro Feeder. A Pro Feeder é isso aqui, tá? Ó, tem um videozinho aqui. Então, se você olhar aqui, ó, ela é uma máquina que você já não precisa do setup dos cabos, você já deixa todos os cabos colocados nela, né? E você só vai fazer o programa. Você pode tanto fazer o programa no display, né, como você pode, ela tem comunicação, você pode fazer via software, né? Então você pode já mandar uma programação pronta aí do seu projeto e ela vai fazer todo o corte do seu cabeamento automaticamente. Aqui ele está fazendo o setup manual, né? Mas você pode fazer isso via software também. Então ele colocou ali o comprimento, né, do cabo de 1,5 que ele vai cortar, né, o número de peças. Isso você pode mandar já um programa pronto, né, com todos os tipos de cabo, e ela mesma vai fazer a troca do cabo ali, conforme o cabo que você escolher, né. Até cabos de 10 milímetros quadrados, né. E você tem uma máquina aí, né, com praticamente cortes de cabo de 0,08 até 10 milímetros, né, praticamente automática, e sem precisar ficar mudando o chicote de cabo, né, você carrega, deixa todos carregados, né, na produção, e só manda o programa e faz o corte completo do seu chicote aí, tá, bem interessante também. Legal, voltando para a apresentação, para finalizar aqui, né, aqui é a nossa máquina, né? Se você olhar aqui no anterior, até quanto ela consegue cortar aí, né? Então, cabos até 10, né? E uma máquina bem reduzida aí. E você consegue também display colorido, né? E você consegue mandar um programa de pré-corte aí direto para ela vai fazer todo o seu corte, né, de todos os cabos que já estão colocados aqui no setup dela, tá? Bem interessante. Com essa máquina hoje, a gente já vem para uma evolução no nosso centro de processamento de cabos, né? Esse é o nosso WPC, é o nosso centro de processamento de cabos. É um sistema semiautomático de montagem de cabos. Então, aqui você já tem a máquina de cortar, a máquina de crimpar e a impressorinha de termotransferência que eu mostrei lá em cima. E conforme você está cortando, você já faz a identificação, né? Já sai a identificação, você já faz a identificação e já faz a crimpagem. E no final você monta todo o seu chicote aqui desse lado, né? Para esse sisteminha, a gente sempre está lançando novos acessórios, como eu tinha falado, né? A gente trabalha com um parceiro em soluções para vocês, né? Então a gente já lançou aqui um sistema para você pendurando os cabos e depois levar isso para a montagem do painel, né? Como também um carrinho para você colocar os seus cabos e fazer a alimentação direta aqui da máquina de cortar, né? Eu tenho um videozinho rápido também desse sistema aqui, carregado para vocês, né? Bem rapidinho, bem resumido. Eu tenho um vídeo maior no YouTube depois para quem tiver mais interesse também. E aqui vai mostrar esse sisteminha funcionando. Então aqui, basicamente, você vai fazer o seu projeto no E-Plan,
ou na sua tabela de Excel que você tem. Geralmente a gente usa um template nosso, né, de Excel para fazer isso. E você manda esse projeto para o nosso software, que ele está na engenharia ou ele pode estar na linha de produção também. E aí você consegue converter e mandar esse software, né, esse projeto para o nosso sistema de processamento de cabos, que é o que vai aparecer na IHM aí que está na frente dele, né? Então você vai ter todo o seu projeto de cabos aí. E aí você vai começar a fazer o seu chicote, né? Então ele seleciona primeiro aí o condutor que ele vai utilizar, né, e manda fazer o projeto. Geralmente aparece na tela o cabo completo, né? O condutor de 2,5, o tamanho do cabo, a identificação e o terminal que você vai crimpar. E aí a máquina vai fazer, o operador vai fazer junto com a máquina esse cabo inicial aí, o chicote completo no final. Aqui vocês estão vendo o setup manual da nossa Cutfix 8. Com a ProFeeder, que eu mostrei no vídeo anterior, isso já evoluiu, porque você não vai precisar mais pôr o cabo, os cabos já vão estar todos colocados na máquina, né? Então, já é um processo que está evoluindo, a gente sempre trabalhando aí para melhorar os processos, né? Que a gente fornece para o cliente. Conforme ele está cortando, já sai a identificação, né? Você viu que ele colocou a identificação no cabo e já vai fazer a crimpagem. Essa máquina de crimpar nossa, a Cutfix R Vario Interface, que também tem comunicação, você vê que é uma máquina de rolo, né? Ela vai ter rolo de 0,5 até 2,5 milímetros quadrados já colocado aqui na máquina. Então, ela mesma seleciona, conforme o cabo que ele está cortando, o terminal que vai ser crimpado. Então, se for um cabo de 0,5, ela vai selecionar o rolo de 0,5. Se for um cabo de 2,5, ela vai selecionar o rolo de 2,5 e vai fazer a crimpagem automática, sem precisar ficar mexendo no setup de organização dos terminais aqui também, tá? Maravilha. O sisteminha aí também a gente tem disponível na nossa fábrica, para quem quiser conhecer. Tá lá no nosso showroom de máquinas. É possível verificar lá também de Diadema e conhecer, tá? Bom, para finalizar, dentro do nosso portfólio, a gente tem produtos de instalação também, com a marca Conexel, inclusive, que a gente mantém agora fabricados no Brasil. Então, a gente vai ter canaletas, a gente vai ter cintas plásticas, já somos bem conhecidos como fornecedores de trilhos, né? TS35 e 32, terminais de todos os tipos, terminais de compressão também. E quando a gente fala desse tipo de produto, a gente vai ter alguns produtos e algumas formas de se fazer aí legais para o Lean Manufacturing, né? Então, a gente tem algumas ideias de, por exemplo, como guardar trilho e canaleta através de cantilever, né? Que é esse tipo de equipamento aqui. Nem é um equipamento nosso, né? É só uma ideia para vocês aí também. E aí, o que você utiliza mais no dia a dia, canaleta e trilho, você pode pôr num carrinho com rodas, como esse aqui, onde você vai colocar os modelos mais utilizados, por exemplo, de um lado canaleta, do outro trilho, né? Você pode ter os cortadores nossos já em cima do carrinho e você leva para onde você quiser e faz ali, configura os seus trilhos ou canaletas conforme o seu desenho, rapidamente, né? De uma forma bem leve aí. A gente costuma falar que no Lean Manufacturing, geralmente tudo é móvel, né? Então, na nossa planta mesmo, lá em Diadema, a gente tem muito carrinho com rodinha, assim, já com o que você vai utilizar de ferramenta, ou mesmo assim, nesse caso aqui, né? Onde você vai ter canaleta e trilho de cada lado. Aqui você tem um carrinho para alimentar ali a sua montagem de painel, né? Uma ideia bem legal aí para vocês. Outra ideia que nós utilizamos muito na nossa fábrica, né? Que é o Kanban de estoque, né? Então, você geralmente tem esse tipo de prateleira próximo da sua linha de produção, onde você, ali do seu módulo de produção, né? Você está montagem de réguas, por exemplo, e aí você alimenta de um lado o que se utiliza mais, e conforme o operador vai utilizando do lado de dentro da produção, ele coloca as caixas vazias na prateleira de cima ali, ao contrário. E aí o cara do estoque vai alimentando isso automático, né? Através de Kanban, visualização de cor, né? Se tá verde, tá bem, se tá vermelho, tem que alimentar o estoque. E aí, como é que você baixa esse estoque? É pela ordem de produção, né? É automático. Conforme a ordem entra, ele vai fazer a montagem aqui, o estoque vai baixar sozinho. Esse cara passa 2 vezes por dia ali no meio da produção, né? Que a gente chama que tem uma linha de alimentação geral de todos os módulos de produção, onde ele vai fazer a alimentação do que está faltando no estoque. Então, é uma prática de Lean Manufacturing também, que eu trago para vocês aqui,
né? Que é bem interessante para melhorar e dar velocidade aí na produção de vocês, tá? Gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço a oportunidade e fico disponível aí para questões, discussões, esclarecimentos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Legal, Herrera. Parabéns, rapaz. Excelente. Choveu elogio, como você acompanhou aqui, né? Pela apresentação. Bola. Muito legal, muito legal. Parabéns. Herrera, você já foi respondendo, né? Várias questões aí ao longo do webinar, mas sobraram algumas aqui, ainda o pessoal pode colocar. Quem não viu minhas respostas, se quiser repetir a pergunta também, pode, porque no chat, às vezes a pessoa não vê, né? Fique à vontade aí, pessoal, para perguntar, para comentar. Maravilha. Elogios, insultos, estamos foram só elogios e realmente utilíssima a apresentação, uma coisa extremamente diferente aí do usual, né? Ensinando, entre aspas, as pessoas a trabalharem melhor, né? De uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Show de bola. Realmente o pessoal adorou aí a apresentação. É um tempo muito curto para falar de Lean, né? É uma ciência, né? A gente costuma dizer. Mas a arte está aí, falar em pouco tempo, falar o que é essencial e você conseguiu, parabéns. É isso aí, mas quem tiver mais interesse, pegar ali e pesquisar modelo de maturidade, pesquisar sobre fluxo de uma peça só, vai achar muita informação no Google mesmo, então tem bastante informação aí, quem tiver mais interesse também, manda para mim um e-mail aí, tem meu contato, e a gente vai trocando figurinha também, tá? Com certeza. Vou colocar aqui de novo. O Giuseppe pergunta se existe algo que facilite instalações de geração fotovoltaica, algo para interligação de módulos em telhados, com inversores em paredes, enfim. A gente tem um produtinho, que é um conector, que é o WM4, né? E o PV Stick. São dois conectores de conexão rápida, você faz conexão rápida, depois eu vou pôr o link aqui, em avanço. E o PV Stick, inclusive, você consegue fazer a conexão do fio direto no conector sem ferramenta, né? Porque ele é um conector push-in, com a tecnologia mola push-in conhecida no mercado aí já. Então, você chega com cabo PV fotovoltaico, que geralmente é um cabo especial, ele é um cabo que ele é estanhado, né? E você coloca nesse conector, dá um clique e faz o fechamento. Tem um videozinho também que eu posso colocar o link aqui, mas é só depois pedir mais informação também. E isso dá uma velocidade muito grande na conexão do módulo fotovoltaico ao inversor, ou fazer uma derivação, uma conexão em cima da telha, né, para você ligar. Geralmente os módulos fotovoltaicos, eles já vêm com esse conectorzinho, né, do lado deles. Então a gente tem do nosso lado, que é um padrão IEC, para fotovoltaico que o Brasil está adotando, né, a microgeração e os grandes parques estão adotando o mesmo tipo de conexão, e a gente tem esse produto sim. Se você não quiser usar de conexão rápida, a gente vai ter o WMC também, o WM4, desculpa, e você consegue climpar com a nossa ferramenta também de climpagem rápida, que é feita especialmente para esse tipo de conector PV, né? Legal. Eu aproveito a pergunta, no próximo dia 26 de agosto, 10 horas da manhã, vai ter um outro webinar da Weidmiller sobre as instalações fotovoltaicas. Então, já o pessoal todo vai receber o convite, enfim. Então, já antecipando aí para uma específica envolvendo aí tecnologia, soluções para a área fotovoltaica. A gente tem nossos especialistas na fábrica, o Felipe e o Mauro. Eles vão estar aí passando todos esses produtos também e soluções para fotovoltaico para vocês aí. Isso é bem legal também. O Wagner pergunta se, aí quando você estava mostrando ali a operação, tal, se as medidas ali se vêm do software de desenho ePlan e se é possível configurar na própria máquina. Olha que pergunta legal do Wagner. Inclusive o nosso WPC, que eu mostrei no final aí, né? Nosso sisteminha de montagem de cabo semiautomático, onde você consegue já cortar, já fazer a identificação e a crimpagem, ele se comunica com o ePlan, né? Através do nosso Weidmiller
configurators aí e do software também, né? Então, o nosso software do WPC. Todos os nossos softwares, o software de montagem de régua, que eu coloquei o link aí, o Vadimir Configurator, que você consegue fazer uma régua, fazer uma caixa, pôr prensa-cabo, pôr a régua dentro, consegue fazer muita coisa com esse software, né? Como o nosso software de impressão, o Imprint Pro, como esse do WPC, eles se comunicam com o ePlan. Por exemplo, da pergunta do Wagner para o WPC, você consegue pôr toda a configuração dos cabos no ePlan, bitola, comprimento, tudo que é informação, você vai mandar para o nosso software do WPC, que é o nosso sisteminha de montagem de cabo. Esse software vai entender isso que vem do ePlan e já vai colocar numa fila ali de corte de cabo e bitola conforme o que vem do ePlan. Então é possível sim pegar a informação do ePlan e já fazer essa conversão para o nosso sistema de montagem de cabo, tá? Show. Bem no finzinho, quando você falou ali em canaleta, o Carlos pergunta se tem as canaletas na cor azul petróleo. Ainda não. Estamos em processo de desenvolvimento, principalmente as nossas canaletas nacionais, né? Então, logo teremos a canaleta azul também, na cor azul petróleo, como o Carlos perguntou aí. O Regis, quer dizer, acho que é o Regis, mas está sob Francisco aqui, enfim, mas o pessoal pergunta onde é o showroom, para mandar o endereço, porque tem interesse em conhecer. Sim, nosso showroom fica, Regis Francisco, nosso showroom fica em Diadema, na nossa planta no Brasil, ali no grande ABCD de São Paulo, né? Bem pertinho de São Paulo. Se tiver em São Paulo aí, manda mensagem para a gente, manda para vendas ou manda no meu e-mail aí, que a gente agenda uma visita lá e vocês vão conhecer o nosso showroom. O nosso showroom é bem legal porque ele fica junto com o nosso service, né? A gente tem um pós-venda muito forte na parte de impressoras e máquinas e ferramentas também, porque a nossa linha Line a gente faz manutenção. A gente costuma dizer que a nossa linha de ferramentas laranja, ela é para a vida inteira, porque você usa durante 10 anos, faz manutenção com a gente, troca algumas coisas e usa mais 10 anos. Então, são ferramentas realmente para a vida inteira. E aí fica tudo junto ali, e a gente só agendar em Diadema, quando o pessoal que estiver aí em São Paulo, manda mensagem para a gente, vai lá conhecer nossa planta lá, que a gente tem o maior prazer de receber vocês e mostrar todo o processo Lean que a gente implantou aí durante 5 anos, que revolucionou nossa fábrica e nossa linha de produção. Legal. O Alexandre Vizerta pergunta onde essa apresentação ficará disponível. Eu fui colando aí ao longo da apresentação e estou colando agora fresquinho aqui, Alexandre. Ela vai ficar disponível nos canais do YouTube e no LinkedIn da Weidmiller, tá? Só dá uma procuradinha lá e aí ela logo já vai entrar ali. Fica também aqui no canal da Potência, né? No YouTube da Potência, ou no site da Revista Potência, mas nesse caso melhor você acessar ali pelas redes aí da Weidmiller, tá bom? Chovendo elogios aqui, Herrera, bom saber que temos tanta tecnologia, muito bom para levar para a sala de aula, para os futuros engenheiros, então só elogios aqui. Se precisar da gente como parceiro em palestras aí em escola também, a gente está disponível para mostrar, e realmente o que a Weidmiller, né, a cultura da Weidmiller não é só vender produtos, a gente tem um portfólio, como eu disse, muito amplo, vasto, mais de 60 mil produtos. Eu tenho mais da metade desses no meu ombro aí como agência de produto, mas a gente gosta de falar que a gente é parceiro em solução, né? A gente pega esse portfólio vasto e cria soluções para o cliente, né? E sempre, no Brasil, a gente tem um centro de desenvolvimento, temos engenharia e pesquisa e desenvolvimento no Brasil também, então a gente desenvolve, inclusive, eletrônica no Brasil, nessa fábrica em Diadema, e a gente costuma sempre utilizar o portfólio para desenvolver novas soluções, né? Então, se precisar aí, chama a gente, que a gente está disponível aí para ajudar sempre vocês, principalmente escola também. A gente gosta bastante de fazer isso. Legal, o Alfredo Paulo comenta, uma surpresa, informativo e didático, obrigado.
O Assamba Pedro pergunta se vai disponibilizar o slide nesse link, nesse postzinho que eu acabei de colocar. Então, tanto o slide quanto o PDF, quem quiser, né, manda um e-mail para marketing@vaidemueller com 2ls.com. Tá no chatzinho aí o endereço, manda lá, diz que participou aqui do evento, e aí a Weidmiller manda o certificado e o PDF para vocês. Isso aí. aí. O Ricardo pergunta se existe no catálogo algum aquecedor de painel para remoção de umidade. A gente tem um aquecedorzinho, sim. Depois, Ricardo, manda um e-mail para mim aqui, eu vou colocar aqui, ou para o próprio marketing, que a gente fornece para você. Eu achar o caminho aqui, a gente fornece, manda para você o endereço desse aquecedorzinho, sim. Mas a gente tem. Como se fosse um termostato também, né? Funciona como um termostato. Giuseppe pergunta, comenta aí depois. Existem fabricantes de MC4 incompatíveis, não? Como é que evita esse problema? O nosso MC4, ele segue a IEC europeia. O nosso WM4, né? O MC4 é do concorrente, né? O nosso WM4, ele segue a norma IEC, né? Ele é compatível com o MC4 e com todos que seguem a mesma norma. A gente sabe, sim, que tem fabricantes que estão chegando com conectores fotovoltaicos novos, aí, com conexões menores, que não seguem. Eu recomendo, José, você usar o que segue a IEC, porque aí você vai ter mais fabricantes compatíveis para você fazer trocas aí, ou se precisar achar rapidamente. Se você utilizar um novo, por exemplo, que alguns fabricantes estão chegando, ele está sozinho, né? Você ficar na mão dele. Ele não está seguindo a norma EC a mais seguida para fotovoltaica. A norma brasileira já está aí, né? Já existe, a NBR, e ela segue o mesmo padrão também. Então, eu recomendo que você utilize esses que seguem esse padrão, porque você vai encontrar mais compatibilidade no mercado aí, e não fica na mão só de um fornecedor, né? A Weidmiller não gosta disso, a gente gosta de seguir, ter o cliente na mão com os nossos serviços, né? E não porque ele só pode usar o nosso produto. O Ciro Ulisses pergunta, e aí eu acho que você pode estender a resposta para todo mundo, né? Mas já houve também no chat antes, se vocês possuem revendedor no Maranhão. Então, acho que aproveita a fala da rede aí de revendedores, distribuição no Brasil, acho que já responde todo mundo. Né? Possuímos sim no Maranhão. Eu vou pôr e-mail de vendas aqui, vendas@weidmueller também, com 2l.com. Manda um e-mail lá em vendas, aí já, para perguntar qual é o endereço do representante. Mas no nosse site também, se você entrar, tem lá representantes, distribuidores. A gente tem no Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro e América Latina. Hoje a gente está numa expansão bem grande pela América Latina. A gente também vai ter parceiros aí para atender vocês. No Maranhão, com certeza, a gente tem um distribuidor lá. Isso responde a pergunta do Giuseppe, que pergunta onde adquirir as ferramentas, então você acabou de responder. Né? Isso, a gente vai ter distribuição no Brasil inteiro. A gente trabalha com os grandes distribuidores e pequenos também. O Alexandre diz que talvez, acho que não tem muito a ver com o webinar de hoje, mas pergunta se a Weidmiller tem decapador de cabos para confecção de muflas de média tensão. Não, para muflas nós não temos. Tá. O Valdir Almeida, se tem alguma linha de conectores para instalação elétrica tipo engate rápido. Sim, a gente tem bastante... a gente costuma dizer que conector é a nossa vaquinha leiteira, né? A gente tem um portfólio bem grande aí. E de engate rápido também. Um exemplo para fotovoltaico, que eu acabei de falar agora há pouco, o WM4, ele é um engate rápido, né? Você conecta e desconecta esse conector com um polo. A gente vai ter conectores de PCI para engate rápido, a gente vai ter conectores de cabo para engate rápido, como a gente vai ter até os bornes de trilho plugáveis, que também é engate rápido. Você pluga, né, no borne de um lado e despluga, e o outro lado é conexão normal, parafuso, puxinho, o que você escolher, mola. Então a gente tem sim, tem um portfólio bem grande. O Rafael pergunta, e as borneiras, como seria? A gente vai ter... régua de borne aí, com conector para conexão com parafuso, para conexão mola,
para conexão push-in. A diferença da mola para push-in é que a mola você tem que abrir com a ferramenta, né, e fazer a conexão. A push-in não, você com o terminal, se o cabo não for flexível, você conecta direto já. E a gente pode fornecer a borneira montada para você. A gente tem uma linha de produção na nossa fábrica, em Diadema, a gente fornece para muitos clientes no Brasil. Já conforme o desenho, a gente fornece a régua, a borneira montada para você. Não sei se o que você quer dizer com borneira é isso, mas acredito que sim. Também temos o portfólio completo aí. E podemos ser um parceiro para montar essa régua e enviar para vocês montado. O Regis Francisco, né? Acho que o Regis está usando alguma conta aí do Francisco. Pergunta se tem um telefone de contato, Herrera. Tem sim, é o 11... Oi, Regis, o Herrera está digitando aqui no chat. 9600, vai cair no nosso... Tá ali, ó, 11 4366 9600. Vai cair na nossa central lá, e aí você tem suporte técnico, vendas, engenharia, aí você conecta direto. Fantástico. Respondendo ao Anderson Nascimento, se o certificado vai ser enviado para o e-mail. Anderson, não. Desse caso, você precisa enviar o e-mail para marketing@vaidemueller.com. Está no chat já várias vezes aqui, eu vou colocar de novo, enfim. Mas você manda o e-mail e a Weidmiller te manda o certificado e o PDF, tá bom? Vamos lá. Eduardo Kenji, essas máquinas automáticas de cabeamento fazem cabos para a indústria eletrônica, por exemplo, cabos tipo espaguete? Não é o foco dessa máquina, Kenji. Essa máquina, esse sistema, né, que utiliza máquinas nossas, utiliza a nossa impressora, utiliza uma máquina de corte, que pode ser a ProFeeder, que você vai conseguir colocar cabos de 0,5 até 10 milímetros, e utiliza a nossa máquina de crimpar. Ela é pensada para chicotes para a área de painel industrial mesmo, até 2,5 milímetros quadrados, porque a nossa máquina de crimpar vai até 2,5, né? Mas você pode bolar alguma coisa aí também. A máquina de cortar, ela corta cabos de até 0,05, então corta cabos bem pequenininhos. Mas aí tem que ver também se vale a pena o investimento para isso ou não. Mas não é o que a gente pensou quando a gente montou o sistema, né? Foi mais pensado em montagem de painel mesmo, tá? O Hildebrando, voltando àquele assunto da canaleta azul, ele pergunta se isso é para alguma aplicação especial. Da canaleta azul? Uhum. Geralmente você tem algumas que halogen free, né? E aí algumas indústrias químicas ou indústria de food and beverage pede para ser halogen free. Aí geralmente ela é azul para fazer um diferencial. Tem alguns fabricantes também, como a Siemens, que é um grande cliente nosso, que só utiliza azul. Então, para alguns processos, ela utiliza azul. É mais ou menos isso, tá? Legal. O Nelson comenta que os produtos da Weidmiller são nota 10, mas qual é a estratégia da Weidmiller para contornar o problema do custo dos produtos frente ao câmbio desfavorável e a situação econômica brasileira nessa pandemia? A gente tem importações diferenciadas aí, né? A gente tem importações marítimas também, então a gente mantém estoque local para conseguir ter esse prazo maior, né? Então, o nosso CD hoje em Diadema é uma grande estratégia para ser parceiro do cliente que trabalha com forecast, trabalha com planejamento, porque a gente traz com antecedência esse material e coloca lá na nossa fábrica em Diadema, que também funciona como um CD. Como eu disse, a gente tem um portfólio de 60 mil produtos, mas só aqui na nossa fábrica em Diadema a gente mantém em torno de 7 mil códigos em estoque. Porque são os códigos que giram mais, já são códigos que a gente tem forecast do parceiro, dos grandes clientes. Pequenos também, se fornecer forecast e planejamento, a gente trabalha junto em parceria, a gente gosta de fazer isso. Essa é uma estratégia, mas eu diria que hoje em dia, com a loucura que está com a pandemia, está difícil algum tipo de estratégia, né? Ela muda semanalmente, então a gente vai mudando aí. O Antônio Dália pergunta, voltando à canaleta azul, se elas protegem de ultravioleta. Cara, a canaleta azul, eu não sei se ela tem proteção UV.
Eu sei que existem canaletas, sim, com proteção UV, como a gente tem cinta plástica com proteção UV, né? Para trabalhar em área externa, onde você, por exemplo, a gente forneceu muito para parque fotovoltaico, os grandes parques aí. Os caras fazem amarração da fiação e ali tem que ser UV. E tem proteção UV. A azul eu não tenho certeza, tá? Teria que verificar. A gente está desenvolvendo agora, mas acredito que sim, tá? O Antônio, é só um comentário dele, gosta muito da tecnologia, facilidade e rapidez para execução do serviço e dos produtos Weidmiller. O Enoque, qual seria o prazo médio de entrega de uma impressora? Tem pronta entrega? A impressora de termotransferência a gente tem praticamente pronta entrega, né? Mas a gente trabalha, o nosso prazo médio aí para identificação, impressora, a gente trabalha sempre com 4, 5 semanas. Vai variar muito agora pela questão da pandemia, né? A gente teve bastante problemas aí de fornecimento mundial, aí, parte de chip, quando você fala de impressora, que você tem bastante chip, como também agora metálicos, plásticos, a gente está rebolando aí. Mas varia de 4, 5 semanas, geralmente. Tem que consultar o nosso representante da sua área, o nosso vendedor, para ele verificar realmente qual é o prazo real, né? Porque está variando bastante isso. Voltando a representante, o Assamba Pedro pergunta, é um caso especial, se tem representante em Angola. Eu até vi, eu até dei um alô para Angola aí na apresentação. Entra no nosso site, vaidmiller.com, e consulta lá a parte de representantes. Se não, manda para o nosso e-mail de vendas, eles também conseguem te informar. Provavelmente tem, tá? Eu não tenho certeza, mas deve ter. A gente tem uma presença global também, e Angola é um país que a gente deve estar lá também com algum representante ou até um escritório de vendas. Manda no nosso site, vendas@vaidmueller.com, e a gente verifica e informa para você. Tá? Legal. Roberto pergunta se existe alguma melhoria que a Weidmiller poderia fazer para a situação de arrumar os cabos nas entradas e saídas dos CLPs da Siemens. Não sei. Seria organizadores de cabo? Não sei se eu entendi a pergunta. Provavelmente. Situação de organizar os cabos nas entradas e saídas dos CLPs da Siemens. Não sei se é muito pontual isso. A gente tem alguns acessórios. Se você quiser, manda no meu e-mail ou no de vendas também, alguma foto do que você está falando, como seria, pra gente, porque o nosso portfólio é bem grande, né? A gente tem organizadores também, a gente tem até aqueles de rolo, que você enrola o cabo dentro. Pode ser que a gente tenha alguma coisa, teria que fazer uma pesquisa melhor aí, para também não responder de bate-pronto e responder errado, mas manda para mim, vou colocar aqui de novo o meu e-mail, que eu dou uma verificada para você, cara. Ou mando em vendas também, sem problema. O Valdir pergunta se tem um site tipo específico de venda de impressora. Do nosso site tem, eu vou colocar aqui de novo para você, o endereço da parte de Workplace, que é bem onde está no nosso catálogo eletrônico. Mas você não sei se você está perguntando para comprar de forma eletrônica. Talvez. Aí não, a gente tem que trabalhar com o nosso representante mesmo aí da sua região, tá? O Giuseppe, dois comentários na mesma linha. O Giuseppe pergunta se fazem visitas em escolas técnicas no Rio de Janeiro, e o Alfredo Paulo diz que seria uma palestra presencial ou online na Escola Técnica de Brasília, seria ótimo. A gente tem vendedores locais no Rio de Janeiro que podem fazer essa visita. Só manda para mim aí, contato, ou manda para vendas. Eles têm algumas maletas, algumas coisas ali locais no Rio de Janeiro que dá para fazer esse tipo de visita. Em Brasília, a gente tem um representante em Goiás que é muito atuante, e ele também pode fazer esse trabalho, tá? Então, conversa com a gente, manda no vendas@vaidmueller.com. Pode mandar para mim também, se quiser, tá meu e-mail aí. E a gente conversa e agenda essa visita. É possível fazer, sim. O Carlos diz que já usa há bastante tempo os produtos da Weidmiller, que são de excelente qualidade. Com certeza. Pode confiar. O Antônio me agradecendo, porque a gente está sempre trazendo tecnologia para os eletricistas, essa é a ideia, e o Weidmiller é um parceiraço para ajudar a gente a trazer esses conteúdos de altíssimo nível. O Debrando
Ferramenta para montagem de identificação em campo, pois é um dos grandes desafios nas montagens. Se teria uma ferramenta para montagem de identificação em campo? A gente tem algumas ferramentas de montagem de identificação, né? Para encaixe de identificação em cabo, geralmente o nosso próprio produto ele já se encaixa ali, ele é pensado para isso. Mas entra nesse site que eu coloquei, do Workplace, ali você vai ver todas as nossas ferramentas, você consegue identificar o que você está procurando. Se não, também manda para mim o que você precisa, ou para vendas, e a gente pode verificar para você. Tá? O Antônio Carlos pede se você poderia repetir o processo para conseguir os materiais. Eu agora fiquei na dúvida que materiais seriam esses. Bom, a gente tem... processo para conseguir os materiais. A gente vai ter alguns canais de vendas, né? Eu acredito que é isso que ele está perguntando. Então, dependendo da região que você está, você vai ter um vendedor local, ou você vai ter um representante, ou distribuidores, né? E aí você consegue através desses canais. Se você entrar no nosso site, você consegue identificar quem é o seu representante, o seu distribuidor na sua região. Ou você pode mandar para vendas, @vaidmiller, e eles vão informar para você onde está a melhor opção para você adquirir mais rapidamente o nosso material, tá? O Antônio Alonso pergunta se você tem algum software para elaboração de projeto de quadro, se é de graça, como obtém. Sim, a gente software para elaboração do projeto, tá? A gente tem na verdade não é de quadros, né? Até porque quadro é o nosso principal cliente, né? A gente não monta quadro na nossa fábrica, mas o nosso Vaidmiller Configurator, você acha no nosso site o link dele, eu vou postar aqui de novo, você consegue fazer o projeto de uma régua de Born, montar ela dentro de uma caixa, né? Colocar o prensa-cabo, por exemplo, e através dele enviar para um E-Plan, ou gerar um step e mandar para o seu CAD, onde você está fazendo o seu projeto do seu painel, né? E aí você consegue ter um apoio aí, né? Um software gratuito de apoio para a montagem do seu painel. Você não vai desenhar o painel completo, né? Mas você consegue desenhar uma caixa nossa, por exemplo, com régua dentro, outros componentes, e aí você consegue depois gerar um step disso no nosso software e mandar para o seu CAD e finalizar seu painel. Eu acabei de colocar o link dos nossos softwares aí. Aí nesse link você abaixa o Vaidmiller Configurator, ele é de graça. A maioria dos softwares de apoio que a gente tem, tanto de projeto, que é o Configurator, com o MPrint Pro e outros, a gente disponibiliza de graça no nosso site, porque a gente quer ser parceiro do cliente, né? E assim a gente vende produto. No Vaidmiller Configurator, você não só faz projeto de régua de Born, como você consegue projetar nossa remota hoje, você consegue projetar nosso supervisor de curto eletrônico, nosso MaxGuard, que substitui Born fusível, por exemplo, né? Supervisor de carga. Então você consegue fazer todos esses projetos lá, né, no mesmo software. Né? Você não vai projetar o painel completo, como a gente disse, a gente não quer concorrer com o nosso principal cliente, né? Então, com os nossos produtos, você consegue fazer esses projetos e depois mandar eles para o seu software de onde você está projetando o painel. O Sebastião Carlos pergunta qual é o código Vaidmiller do alicate para o WC4. Eu já vou achar aqui, eu já posto aqui no link aqui. Enquanto isso, Cláudio, qual é o canal para solicitar apresentação para os alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de Minas Gerais, em Betim? Sempre utiliza pode ser o marketing, como pode ser também o vendas. Deixa eu só dizer o celular aqui. vendas@vaidmueller.com. Antônio Carlos, de novo, o pessoal perguntando como é que vai ter o certificado. Então, para você mandar o certificado para marketing@vaidmiller.com, ok? Eu coloco aqui também no chat depois aqui. Qual o e-mail para pedir apresentação? Enoque pergunta se existe interesse da Vaidmiller em ter franqueado.
A gente não trabalha com franqueado, a gente trabalha com representação. Então, se você tem interesse em ser um representante nosso, né? Ou ser um distribuidor nosso, você tem uma distribuição de material local e você quer distribuir o nosso produto, a gente trabalha com esse tipo de parceria, né? Legal. Tô procurando. E aí contato, manda e-mail para o Vendas aí, ou para você? Isso, manda e-mail para vendas, ou para o marketing também, marketing@vaidmiller, e eles entram em contato. Quero aproveitar que o André, que está dizendo que quer ganhar a chave da Weidmiller, só falando sobre sorteio, eu tinha falado no começo e aproveito para repetir agora. Quando encerrar esse webinar, daqui a alguns poucos minutinhos, a gente já está encerrando aqui, aí o sistema gera a lista de quem esteve presente, aí nós da Potência Educação pegamos essa lista e gravamos aqui, né? Fazemos um vídeo com a gravação do sorteio, depois enviamos por e-mail para todos que estiveram presentes, o vídeo da gravação, onde ali é anunciado o vendedor, e aí nós passamos esse contato de quem ganhou para a Weidmiller, que faz contato com o ganhador para enviar o brinde, tá bom? Giuseppe fala que o conector WC4 necessita de ferramenta para desconectar, não? O WM4, ele não precisa de ferramenta para desconectar, ele é conexão rápida. Legal. Pessoal perguntando qual e-mail para pedir apresentação, etc. Eu já coloquei várias vezes aqui, coloquei agorinha há pouco no site de novo. E o Debrando pergunta se o terminal tubular ilhós é o mais recomendado para utilização. Acho que naquelas das máquinas ali. Isso, com certeza. A maioria das nossas máquinas, elas são para terminal tubular ilhós, tá? Então, com certeza, são os mais recomendados. Eu não estou achando a ferramenta PV aqui, depois pede, eu não sei quem que perguntou aí, pede para ele mandar solicitando para mim direto aí no meu e-mail, eu vou digitar aqui de novo, ou para mandar para vendas, e a gente já manda para ele o código da ferramenta, tá? Aqui no site. Bastante informação. Continuamos em Angola agora, só que com Anhelo. Parabéns pelo webinar, excelente conteúdo. E pergunta se é possível fazer uma apresentação para um centro de formação em Angola. Manda a informação solicitando no nosso site de vendas, no nosso e-mail de vendas, para a gente ver quem que está em Angola lá, né? Para poder fazer essa apresentação. Se a gente tem... De repente, online, talvez, pode ser. Online também a gente pode fazer por aqui, mas a gente consegue fazer sim. Solicita para oficializar no nosso site, no nosso e-mail de vendas@vaidmueller.com, e a gente verifica como fazer isso. Mas dá para fazer sim, com certeza. Você já falou, mas talvez repetindo, só colar o link. O Ulisses pergunta como é que faz para conseguir os softwares gratuitos. Você já falou isso, mas... É só entrar no link que eu coloquei aqui. Deixa eu achar o link de novo aqui, no site. E aí você abaixa o software lá, direto, para o seu computador, tá? Vou colocar o link de novo aqui. O Daniel pergunta, no caso da régua de Bornes, qual é a bitola? De qual a qual bitola a régua de Bornes? Cara, a gente vai ter conector de Borne para régua de 1,5 aí, que aí você conecta até 0,5 milímetros para cabos até de 240 milímetros. Então, tudo que você precisar aí na parte de conector de Borne, a gente vai ter Borne para mais diversas conexões e potências aí. Então, abrange tudo que você vai precisar, tá? O Roberto mandou no privado aqui que os produtos da Weidmiller são de qualidade há mais de 50 anos, ele já conhece e utiliza há décadas. A gente costuma dizer que a nossa empresa ela tem 160 anos, né? No Brasil, a gente está há 46 esse ano aqui, né? Com a marca Conexel, começou com parceria Conexel, né? Eu coloquei aí o link do software de novo, tá? Para baixar o software.
E depois, em 2011, a Weidmiller adquire a parceria, a parte dos sócios brasileiros, que ainda, mas sempre foi Weidmiller, né? Ela sempre foi uma parceira. Então, a gente está há 46 anos só no Brasil, né? E com a marca Conexel forte já, a gente mantém a marca Conexel para alguns produtos nacionais e a marca Weidmiller forte no mundo inteiro. Então, é uma empresa que ainda é familiar. A família tem um contrato que ela vai manter isso, não vai vender, não vai virar uma empresa de grupos. Ela ainda é familiar e tem uma confiabilidade muito grande, um respeito muito grande no mercado. Até porque a gente trabalha só com produtos de qualidade mesmo, né? E sempre com essa parceria em solução e com pós-venda muito forte aí. Então, é bem legal. O Gustavo também mandou no privado aqui, perguntando se a Weidmiller faz manutenção em máquina de terceiros. Não fazemos. O Marco Júnior, acho que essa pergunta é delicada, quanto custa a impressora? Sim, o Marcos, procura quem que é o seu representante aí na sua região, né? O vendedor, representante, distribuidor, porque isso varia bastante, né? Eu sempre demando uma negociação comercial, e aí o pessoal visita você aí e passa isso para você, tá? O Anderson está pedindo para você colocar aí de novo, por favor, o telefone de contato. Enquanto você coloca, o João Mota Marques diz que usou muito nas máquinas e equipamentos dos processos do polo de 2 rodas em Manaus. Então, testemunhos aí. O Miguel... A empresa, comentando em cima do que o Marcos falou, as empresas automobilísticas usam muito esse processo de Lean Manufacturing, né? Então, quando você visita uma empresa automobilística, por exemplo, você vai verificar muito do que eu falei aqui implantado, né, implementado, né, na linha de produção. De novo, já falou 2, 3 vezes, mas ok. O Miguel pergunta se é possível uma visita ou uma palestra online na faculdade onde ele leciona, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sim, é possível. A gente tem um escritório local em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Temos vendedores locais em Minas Gerais, representantes e distribuidores também. Manda para a gente solicitando aí no nosso e-mail de vendas ou de marketing e a gente verifica como fazer isso. Mas tem sim, com certeza. O José pergunta se existe algo para abastecimento das baterias de carros elétricos com cobertura de estacionamento com módulos fotovoltaicos. A gente tem uma linha de produto nova, né, que chama e-mobility, que tem conectores de abastecimento, tem produtos prontos de alimentação já para os carros elétricos. A gente não tem nada pronto com o fotovoltaico junto, né? Mas isso a gente faz no Brasil, né? A gente consegue fazer com a nossa engenharia, a gente consegue desenvolver solução. Então, quem que perguntou, Rio? Foi o Giuseppe. O Giuseppe. Giuseppe, manda para mim, eu vou pôr meu e-mail aqui de novo, solicitando o que você precisa, porque a gente conversa melhor, eu mando o portfólio para você também. Mas se você tiver interesse, para quem tiver interesse, eu também aqui, depois que eu pôr meu e-mail, eu vou procurar aqui o e-mobility, já coloco o endereço também do e-mobility no nosso site. São produtos bem novos, né? Mas que está chegando no mercado aí também. Aqui está meu e-mail, deixa eu ver aqui no site, aqui, pesquisar e-mobility aqui, já para colocar para vocês o endereço. E-mobility. Já falamos disso também, mas repetindo, não tem problema. O IEG Aragão, vocês têm representantes em Brasília, se vai acontecer alguma palestra no Distrito Federal? Sim, nós temos representante em Brasília, é o Rogério, né? O Rogerinho. Geralmente ele faz palestras aí também, em parceria com a gente. Contata a gente pelo site de vendas, de marketing, que a gente verifica se vai ter alguma ou se faz uma para vocês aí também. Voltada para vocês, tá? Então, tranquilo aí. Sempre a gente está fazendo palestras locais aí, ou com clientes também. Então, se precisar, pede para a gente aí no site de vendas, ou de marketing também, e a gente verifica a informação para você. Rodrigo Canedo diz que trabalha exclusivamente com a Weidmiller em nossos quadros, são produtos de excelência e a equipe técnica é nota 10 e o Debrando emenda
Parabéns pela apresentação, sempre utilizou produtos Conexel Weidmiller, excelente qualidade. Com isso, a gente... Estou procurando aqui no nosso as site perguntas. a parte de e-mobility, não estou achando também. Depois eu posto para vocês em avanço, peço para a Vanessa mandar aí. Como eu falei, né? São 60 mil produtos e bastante solução. Então, para achar rapidinho aqui, às vezes é meio complicado no nosso site também. Bom, nós não temos mais perguntas, Herrera. Se você quiser concluir aqui a apresentação, que foi sensacional, choveram elogios, e, enfim, a você, a palestra, a Weidmiller, aos produtos, a qualidade. Então, aparentemente, quero já dar os parabéns em nome aqui da Potência para a Weidmiller e agradecer a parceria. Não, eu só queria agradecer, realmente, principalmente a Potência, você, a parceria de sempre. A gente chegou quase 300 pessoas aí na apresentação, né? E ficou à disposição aí que vocês precisarem a mais de informação, manda no meu e-mail, manda no e-mail de marketing, de vendas, e a gente vai respondendo para vocês aí e trocando figurinha. Agradeço a presença de todos e o que precisar de mais informação a gente vai conversando. Tá? Excelente. Bom, então, só lembrando aí, pessoal, vou colocar aqui pela última vez no chat aqui, né? Última vez antes de encerrar. Quem quiser o certificado de participação e o PDF, é só mandar um e-mail aí que está colado no chatzinho para marketing@weidmuller com 2 Ls.com, e aí a Weidmiller vai te enviar o certificado e o PDF, tá bom? O Hilton, a Vanessa está postando, a Marcela e a Vanessa acharam aí o link do Imobility. Ah, verdade. E eu estou postando também de novo aqui para quem quiser entrar lá, tá? De novo aqui, ó. Então, tá aí, ó, o link dos produtos para alimentação de carro elétrico, tá? Então, quem tiver mais interesse, entra lá no link também, dá uma olhada aí. Agradecer a Vanessa e a Marcela. Desculpa te interromper. Imagina, que é isso. Aproveita aqui, tem um depoimentozinho final. Nós, da Eletrosul Goiânia, trabalhamos com equipamentos e impressoras Weidmiller e a satisfação no resultado é incomparável. Acho que esse é o melhor elogio para a gente encerrar. Lembrando que vocês vão receber nos próximos, enfim, logo aí notícias do sorteio da ferramenta e do kit, do brinde da Weidmiller, certificado e PDF, manda e-mail para marketing@weidmiller.com e deixando já o convite aqui antecipado, todo mundo aí na dia 26, 10 horas, mais uma apresentação Weidmiller, dessa vez na área fotovoltaica, né? Vai ser mais uma apresentação de excelência aqui da Weidmiller. Então, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Costumo dizer, na parte de fotovoltaico, a gente nunca vai fabricar nem o painel solar, nem o inversor, né? Mas tudo que é de conectividade, proteção, supervisão nessa parte de fotovoltaico, a gente é especialista desde 2007 na Europa, em Portugal e Espanha. Então, essa palestra vai ser bem interessante, porque a gente tem pessoas que conhecem muito sobre esse assunto e vão falar bastante, dar bastante informação interessante para o mercado fotovoltaico para vocês. O que a Weidmiller faz é assim, se não usar o que ela faz, não adianta ter os módulos e os inversores. É isso aí. Não tem Wi-Fi ainda nessa área, né? Então, eu diria que até o Wi-Fi a gente vai mostrar nessa palestra aí. Quer dizer, não tem Wi-Fi, perfeito. Né? Tá certo. Abraço a todos, então. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado pela presença aí. Abraço. Tchau. Grande abraço.